close, me gritou toda. Anotado, more, amada. Olha esse close. Olá, sejam muito Bem-viados! Boa tarde, gente. Bom dia, boa noite. Eu sou o Lucas. Eu sou o Cleiton. E eu sou o Pedro. E nós estamos aqui hoje, nesse sábado pós-carnaval, com um convidado muito especial. Outra pessoa que veio da Europa. A gente tá muito chique, A né? gente tá muito A europeu. gente tá muito chique. Nossa Senhora. Porque a gente entrevistou No episódio passado. No episódio passado, uma amiga nossa que ela mora Portugal. em Portugal. Só gente da Europa. E a gente está aqui com um convidado maravilhoso, que é meu amigo já tem uns bons anos, que é o Jordão. Tudo bom, Jordão? Tudo bom? Se apresente pra gente. Tudo ótimo, obrigado. Então, me chamo Giordano, o Jordão aqui no Brasil. Tenho 37 anos. Mais ou menos hoje faz exatamente 5 anos que eu cheguei pela primeira vez no Brasil para viajar. E estou aqui agora um mês viajando. Eu passei o carnaval em Salvador e depois eu vou viajar no Rio de Janeiro. De que país que você é? Eu sou da Suíça. Ah, A Suíça não é a Suécia. A Suíça fica lá bem no centro da Europa e poderia ser o coração quente do continente, mas infelizmente não é. É frio, né? É um pouco frio. As temperaturas. Qual que é o nosso tema de hoje, meu amigo? É um tema um pouco polêmico, pesado? O que vocês acham? Eu acho que É é um meio- tema. ainda Vai é ser polêmico. é um tema importante. É. Vamos se classificar assim. Não é nem pesado, nem leve, é um tema importante. Eu acho que não é polêmico, porque se fosse polêmico, as pessoas falariam sobre isso. Uhum. Mas é um tema que é ainda um grande tabu. É escondido. Sim. É silenciado. Que é o HIV. Exatamente. Nosso amigo Jordão, ele convive com HIV. Já tem quanto tempo que você descobriu? Agora, mais ou menos faz 3 anos. Eu sei a data exata, que era o 6 de dezembro de 2016. Foi o dia onde eu fui fazer um teste, assim, sem, na verdade, pensar muito. Tipo um teste regular, como eu faço cada meio ano. E lá eu descobri e tudo mudou, tudo virou muito difícil e agora não está mais difícil. Que bom. Mas pra gente começar um pouquinho mais tranquilo, nos conte como que você descobriu o Brasil, né? Porque é uma outra descoberta, né? Como que foi isso? Como que foi a sua paixão por esse país? Então, quando eu tive uns 14, 15 anos, eu recebi um disco de MPB, de uma música. Eu não sei exatamente, mas eu acho era a Elis Regina cantando. E lá, naquele momento, era a primeira vez que eu ouvi a língua portuguesa do Brasil e me apaixonei completamente. E meia vida depois, eu tive lá uns 33, 34 anos, eu tinha viajado pela primeira vez aqui e eu fiz um curso de português do Brasil na Suíça. E um ano depois eu morava alguns meses no Rio de Janeiro. Nossa. E desde lá, desde os primeiros contatos, momentos aqui neste país, eu estou muito apaixonado ainda. Ah, Inclusive fala português muito bem. Né? Sim. Eu falei pra ele, a gente conversa, gente, e quando ele tá lá na Suíça, período que ele tá na Suíça, ele é completamente travado no português. Eu até falo assim, por favor, repete, porque eu não tô entendendo. E ele tá só 2 semanas, tá um mês, né? Que seu português já tá ótimo. Tá muito bom. Mas não é só o português que ele fala, né, meninas? É uma pessoa poliglota, fala 7 idiomas. Quais são os idiomas que você fala? Então, eu falo alemão, que é minha primeira língua, ou não é a primeira língua porque a gente aprende na escola. A primeira língua é o suíço-alemão, que é tipo um dialeto alemânico, que não é muito parecido ao alemão. Os alemãos não entendem quando nós falamos. Minha mãe é italiana, eu falo italiano por isso, eu falo inglês, eu aprendi francês na escola, eu estudei na Espanha, eu tive o privilégio de fazer um intercâmbio na Espanha e o português do Brasil.
Meu Deus do céu, como cabe tanta coisa nessa cabeça? Você pratica sempre? Como que você faz pra não desaprender da língua? Então, imagina agora, eu estava viajando com minha irmã, eu falo italiano, eu trouxe 2 amigos da Suíça, um deles é espanhol de origem, então eu falei italiano, espanhol, mistura, Nossa. suíço. É um mundo aqui. Imagino você bêbado, porque assim, a gente quando bebe, a gente começa a misturar todos os idiomas que a gente acha que conhece. Então a gente começa, imagina você bêbado, não incompreendido. Eu acho que eu tenho umas amizades ainda na Espanha, onde eu estudei. Eu tenho amigos aqui no Brasil com quais eu falo muito regularmente, assim, umas vezes na semana. E por isso eu não perdo. Nem quero perder. Mas, claro, eu acho que tenho essa afinidade, Curiosidade também, curiosidade também. E eu gosto muito de conversar. E... Gêmeos, gente, ele é de gêmeos. Mas eu acho também uma das coisas mais importantes uma coisa que eu tenho em mim é curiosidade, é querer entender o outro. Então viajar para mim também, se eu não consigo falar com as pessoas, para mim não é uma viagem de Você verdade. não se sente dentro da cultura. Isso, exatamente. É porque você perde mesmo algumas coisas, né? Tem gente que só viaja com inglês e tem países que... Por exemplo, não sei, você já foi pra França, imagino, né? E lá dizem que a galera não gosta muito de quem fala inglês, né? E dizem que eles são meio chatos Mesmo com assim. isso. Então, se você fala francês, mesmo que eles entendem que você é de afora, eles te tratam um pouco melhor. Eu não viajei muito na França, mas me senti sempre bastante bem tratado, mas também entendi que... Então, não quero falar em preconceitos, só que preconceitos também são verdadeiros. Como assim? Não preconceitos, mas mais a palavra clichê. Você usa, né? Sim, sim. O clichê de uma pessoa, de um jeito, de um povo, Também... muitas vezes também é a verdade. Entendi. Estereótipo, né? Então, e como o tema hoje é sobre HIV, a gente vai falar um pouquinho de como cada um aqui ficou sabendo do que era, do que se tratava. Porque, assim, infelizmente é meio estigmatizado, né? Porque sempre quando morre um homossexual... Eu não sei agora, mas, sei lá, até um tempo atrás, sempre quando morreu um homossexual, as pessoas já associavam HIV a AIDS, aí morreu de HIV de AIDS. Eu lembro que eu fui entender mais ou menos como era isso, acho que, se eu não me engano, com o filme do Cazuza, que eu era bem criancinha quando lançou o filme do Cazuza, e ali eu fui entender que uma pessoa morria daquilo. E aí depois eu fui atrás também, descobri aquele cara do Legião, o Renato Russo. Enfim, antes aqui no Brasil, muitos ícones da música, a gente viu muito isso acontecer, né? A gente não, porque eu não era nascido, mas o brasileiro daquela época viu muito. Então era muito assim, na cara você ver a pessoa que tinha e ela morria. Então foi bem desesperador aqui no início da epidemia, né? E eu descobri pelo filme mesmo, não sei vocês, como que foi o contato? Então, eu lembro vagamente de, tipo, campanhas em escola, campanhas em televisão, e aí sempre mostrava, óbvio, o lado negativo da pessoa super mal, da pessoa... E filmes também que retratavam, tipo, nunca retratava uma pessoa que conseguiu viver com o vírus, né? E não, aquela pessoa que sofreu, que não sei o quê. Então, a gente já cresce com aquele pensamento de... Meu Deus, me livre, nossa... De medo, né? Sim, Trava, e né? aí a gente acaba trazendo para as nossas relações. Eu lembro que quando eu beijava alguém na balada e aí, às vezes a gente se pegava, uma coisa mais forte. uma coisa mais forte, eu já ficava, meu Deus, o que eu fiz, sei o quê. E tipo, é burrice, né? Porque eu nem sabia como que contraía, como... Não tinha né? informação. Exatamente, até hoje, né? Por mais que tá na era da tecnologia da informação, muita gente não sabe, tanto que o índice no Brasil cresceu, né, de contaminação, enfim, não sei nem se é contaminação que fala, mas é quando Infecção. proliferação cresceu, né?
Porque as pessoas acabou não discutindo mais, porque teve uma época que teve uma super Forte, né, campanha, maçante. e artistas falavam sobre isso, e tinha mural, e tinha não sei o quê. E aí, do nada, com a era da tecnologia, pararam de falar sobre a situação. E aí, sem informação, as pessoas acabam fazendo de tudo, sem consciência, sem... E aí, mas é isso, eu lembro, tipo, de escola, assuntos assim, e filmes, eu não lembro de nada específico. Eu também não lembro de nada muito específico, né? Mas a gente nasceu nos anos 90, então ainda tava resquício, terminando, as pessoas ainda morriam disso, né? E que nem o Lucas falou, o Cazuza, o Renato, eles estavam morrendo naquela década. E eu lembro que tinha até revista com o Cazuza na capa, muito magro. Enfim, era muito explícito. E esse negócio de medo que o Clayton falou. Mas uma coisa que eu lembro muito é que na escola eu tive o privilégio de aprender muito sobre doenças, infecções, sexualmente transmissíveis. Que aí tinha muitos professores substitutos que eles passavam sobre isso e queriam que a gente fizesse trabalho sobre isso. Então, eu não vou lembrar o jeito, se foi muito negativo, mas assim, pelo menos eu tive informação. E eu sei como é importante que seja falado na escola. Porque se a gente não falar, as pessoas não vão saber. Ninguém vai atrás. Sim. Então, tem duas coisas. Eu nasci em 82, mais ou menos a época onde o vírus surgiu, ou as primeiras infecções, 81, acho. E tem um filme Hollywood bastante conhecido, que é Filadélfia, com Tom Hanks. Ele é um advogado, algo que se infecta de HIV, e depois você vê o processo. Eu lembro ele com as lesões na pele. São imagens muito fortes, muito difíceis para aguentar. E você fica lá com um medo enorme. E hoje em dia tem essa separação entre HIV, ser soropositivo, e AIDS. Porque a AIDS é o estado terminal de uma infecção. Então, a infecção é o HIV e, se não for tratado, você chega numa doença que é o falecimento do sistema imunitário da pessoa, que ao final é AIDS. E a AIDS hoje em dia, não sei exatamente como é a situação na África. Eu apoio um projeto no país Zimbábue, que é um país que foi muito machucado pelo ditador Mugabe, que tem lá já faz 40 anos. Um país muito pobre, e é um projeto de um médico suíço que ajudou os primeiros doentes de HIV na Suíça, e logo na sua vida ele foi lá naquele país ajudar e montar um hospital, e tem tratamento. Então, se as pessoas têm acesso aos medicamentos, você não morre mais. A outra coisa que eu lembro, então, minha irmã, eu tenho uma meia-irmã que tem 15 anos mais que eu, e ela estava casada com um homem que morreu de AIDS em 92. Então, eu estava sempre bem informado. Ela não tem. Não. Ela não é HIV. Ela e ele se drogaram com heroína, que era uma coisa muito forte, fim dos anos 80 na Europa, acho que aqui também, não sei. Sim. E ela, graças a Deus, não se infectou e ele morreu. Eu lembro, por exemplo, meu pai, quando fomos visitar ele no hospital, ou em casa, eu lembro de uma pergunta do meu pai: tá seguro de utilizar o mesmo banheiro? Porque ele não sabia. Eu tampouco sabia muito bem, mas já na escola já tinha recebido informação. Tive passado lá um grupo de pessoas de pessoas soropositivas,
Então, eu era muito novo, mas eu já tinha recebido bastante informação. Então, de uma parte, essa imagem muito, muito pesada do corpo vivo-morto quase, e ao outro lado as informações que você pode beijar, você pode comer juntos, dividir a vida, a cozinha, o banheiro, a cama, não tem nenhum problema lá. Eu lembro, a minha mãe é enfermeira e ela trabalhou na década de 80 no hospital no boom da epidemia. E ela falou que as pessoas não tinham informação de como realmente transmitia. E aí os quartos eram isolados, assim, as pessoas isolavam a porta, isolava tudo porque não tinha essa informação, e isolava a pessoa. Então a falta de informação realmente ela causa o preconceito, né? Ela causa a exclusão da pessoa. Sim, até puxando um gancho do... Não tem nada a ver, mas do coronavírus. Que aí, tipo, tem um caso numa cidade. Tipo, um exemplo, né? Não tô falando... Aí as pessoas vê que tem um caso. Aí tem algum país aí que eu vi a notícia. As pessoas já começaram a estocar comida em casa. Os preços dos alimentos aumentaram porque, né, aproveitou para ganhar dinheiro do povo. O povo se trancando, saindo de casa com máscara, sendo que eles nem sabem como que funciona, nem sabem qual que é as reações, quais são os grupos de risco, que é o mais importante. Então, esse negócio de informação é crucial pra gente viver com... Porque é o que a gente falou, tipo, a dengue tem matado muito mais do que o coronavírus. O policiamento do Brasil tem matado muito mais do que o coronavírus. E aí as pessoas estão entrando em pânico porque não tem informação com uma coisa que... Acabou as máscaras. Eu trabalho com odontologia, né? E aí a minha chefe falou... Vamos atrás de máscaras e tal. E a gente foi atrás de máscaras. Não tem mais nas dentais. As dentais são lojas que vendem produtos odontológicos. Não tem mais. Eu liguei, em 3 dentais. Não tem mais máscara. Eu acho que esse é um exemplo muito bom pra se falar nesse episódio. Porque tem tudo a ver com a falta de informação. Porque tocaram terror. São Paulo e o Brasil estão parados por causa disso. Na empresa que eu trabalho... Fora os memes, né, que estão criando, né? A Brasil e os memes. Fizeram uma faixa no aeroporto, escreveram bem-vindos ao inferno, coronavírus. Tipo, tem uma mulher do trabalho, enfim, não vou expor, mas ela não quer contato com as pessoas, ela não quer beijar, ela não quer dar a mão pras pessoas porque ela tá com medo. Ela tem um cargo importante na empresa, então assim, você espera de uma pessoa desse nível que ela tenha, né? Que ela tenha mais informação, mas não, ela tá lá morrendo de medo. Ai. Sim. Eu acho que nesses 2 casos, do HIV e do coronavírus, tem como 2 palavras. Uma palavra é o medo, que eu acho que temos falado ontem sobre isso. Eu acho o medo infelizmente, o motor mais forte do ser humano. Só depois vem o amor. Porque tem muita gente boa, tem muita coisa boa no mundo, tem pessoas que se esforçam muito a ajudar outros, a ensinar. Mas, infelizmente, também tem um medo que... Trava, né? Trava, nos cega. Sim. E outra coisa é a ignorância. A palavra ignorância tem esses 2 lados. Um é não saber, e outro é não querer saber. E eu acho, ao final, se imagina no ambiente gay... se você é homossexual, você é a pessoa mais provável de se infectar com HIV. O grupo de risco, ainda nos países aqui, são os homossexuais. Por exemplo, na Suíça, cada dia 1 até 2 pessoas que se infectam ainda. E 99% dessas pessoas são gay. São homens que fazem sexo com homem. Mas aqui também cresceu, óbvio que o grupo de risco ainda é os homossexuais, também. Mas aqui cresceu também entre pessoas idosas, você sabia? No Brasil, entre pessoas idosas cresceu o número. Porque eles pararam
se proteger, né? Tipo, eles acham que só porque são idosos não tem que se proteger. Porque E aí são acaba. são heterossexuais, né? Você não tem que se importar com isso. Sim. Não, eu queria dizer, então, somos o grupo de risco mais grande, e mesmo sendo assim, muitas pessoas não querem se informar pelo medo que eles têm Do resultado. do resultado desse tema em geral. Porque é muito incomodante. É. Você deveria pesquisar, você deveria, talvez, não sei, ir falar com um médico. Como é exatamente se eu faço isso? Você deveria, talvez, falar com seus amigos. E, ao final, a grande maioria prefere então, ficar na ignorância um pouco. Eu acho que assim, tipo, esse lance de você ir atrás da informação engloba todos os assuntos. Porque a partir do momento que você sabe, Não tem mais desculpa. você tem que fazer alguma coisa por aquilo. Então, Sim, tipo, você não pode ficar paralisado. igual a política, a partir do momento que a gente soube o que significava a direita e todas essas estratégias, Que forma atinge a nossa vida. a né? gente acaba ficando, o que eu posso fazer pra contribuir com isso? E as pessoas não querem mudar os hábitos delas. Elas querem continuar transando com todo mundo, sem proteção, e espalhando e piorando, né, a situação, porque não é só HIV, tem outros tipos de infecções. Tem um ditado em inglês que é ignorance is bliss, né? Que significa que a ignorância é felicidade. E é isso. Quando a gente não sabe de nada, por mas que às que a vezes- gente fica triste? A Às gente não tem vezes dá pelo que ficar vontade da gente triste. não saber das coisas, às vezes dá vontade da gente ser cego e surdo, porque a gente lê cada coisa e a gente escuta cada coisa das pessoas que fala, se eu fosse surdo, eu não passaria E por faz isso. mal, né? Igual nas épocas das eleições lá que a gente fez o episódio de solidão, gente. Inclusive, escutem. Falando sobre isso, né? Porque a gente ficou bombardeado de informação e aí começou a fazer mal pra gente. É isso. Sim. Então tem situações que é bom você, às vezes, dar uma maneirada e... filtrar, né? Porque senão você fica louco. Mas nesse quesito é importante bom, saber. sim. Só que muitas pessoas também gostam de fugir da tristeza, do que acontece. Querem fugir com drogas ou com o trabalho estressante, porque não aguenta. Imagina você tá passando aqui pela rua e tem um homem pedindo dinheiro, comida, e você tem um cachorro em casa que você dá comida Come cada mais, dia, melhor come do mais, que- melhor de que essa pessoa. É injusto. Como você aguenta essa coisa? Então, ao final, às vezes também precisamos de carnaval, de felicidade, Eu de também férias, acho. de um fim de semana para não Enlouquecer. isso. Eu também acho. Eu tô muito nessa vibe esse ano. Porque eu acho que vai ser acho que vai ser o nosso último ano de democracia, né? Então, Nossa. Não, eu adoro mergulhar na tristeza. Nossa, mas é bom, é bom. A gente só conhece a felicidade quando a gente conhece a nossa tristeza. Tem aquela mitologia grega linda. Quem falou ontem que o Brasil é um caos? Então, tem a mitologia grega que fala que o mundo surgiu do caos, Sim. do desordem infinito. E tem outra mitologia grega que fala o caos. Então, o mundo nasceu do caos e o caos nasceu da deusa da tristeza. Eu acho isso lindo demais, porque ao fundo de todas as coisas nessa planeta tem uma tristeza enorme, e nós seres humanos temos que lidar com isso cada dia, e fazemos tudo para esquecer que o mundo é muito triste. Sim. Só Então, que gente, não, mas a gente não tá começa a chorar. fadado à morte. Cadê o lenço? Aquela louca, né? Cadê o lenço, gente? Mas é isso. Então lá tem 3 coisas que fazem o sexo homossexual pesado. Minha teoria que inventei. A primeira coisa que é muito pesada em nós é o fato de fazer um sexo que, pela maioria da sociedade, é desviada, se disse. Ou é proibido, errado, alguma coisa, né? Então, a primeira coisa é, tipo, o sexo homossexual é já
afora do normal, entre aspas. A segunda coisa é sexo anal. Então, uma grande Sodomia. parte, sim, sodomia, você tem que se limpar, você não é uma vagina Fácil. e o ânus, né? Então tem esse lado do, dizemos, sujo. Sim. A terceira coisa é HIV, AIDS, que é ainda mais pesado. Então, São várias barreiras, né? são várias barreiras. E cada dia temos que, tipo... Acho que muitas pessoas, depois de alguns anos, têm incorporado tudo isso. Então, você nem se importa mais muito com essas questões, graças a Deus, porque você não conseguiria Guiria. transar. Nunca mais. Se você Sim. pensa cada dia em esses Sim. 3 fatos, como você faz sexo? Como você sente tesão? Eu também vejo muito da culpa cristã, É isso que né? eu ia falar. Vem É. muito da religião. Claro. Sim. A gente até comentou em algum episódio, eu acho que foi de religião também, dessa culpa cristã que a gente traz, né? Porque a gente, Brasil, Ai, gente, eu nunca Predominantemente. consigo falar essa palavra, meu Deus. Predominantemente católico, Até cristão, então, né? enfim. E aí é enraizado toda essa cultura de é proibido, você tem que se guardar, blá, 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 blá. Hipócrita, porque a gente sabe que na teoria é assim, mas na prática é o oba-oba. Absolutamente. Mas essa culpa mesmo de, tipo... E tem estudos que mostram, né, essa culpa, tipo, aquela pessoa que goza e aí depois fica triste, ou a pessoa que goza e aí não quer ser encostada. Nossa, a primeira vez que eu transei, eu me senti com um homem, eu me senti extremamente culpado, sujo. Eu falei, o que eu acabei de fazer? Puta que pariu. Minha primeira vez foi pesada. Eu me senti muito feliz porque era uma oferta. Ai, que diferença. Sim, porque... Então, imagina, eu nunca fiquei com uma moça, uma mulher, nem um beijo, porque eu era muito, muito tímido na minha adolescência, e quando eu tive 19 anos, eu acho pelo Brasil um pouco tarde, né? Não sei. Mas tem uma... Não. Ele não. Eu tive os primeiros encontros com um cara da escola e era uma confirmação do que eu... Gostava. Sim, no sentido, antes era mais tipo não sei, nem um periódico, era mais tipo, você tem lá o catálogo as cuecas no catálogo, o cara lá com, sabe? Isso era o material. Depois chegou a internet, quando eu tive 17 anos, eu acho, mais ou menos, lá já batendo punheta, assistindo pornografia, que ao início eram só imagens, porque era tudo muito Precário, devagar, né? né? Não tive filmes assim, rápido, como hoje. E depois era uma confirmação que, assim, eu quero beijar um homem, eu quero abraçar um homem, eu quero transar com um homem. Para mim era muito lindo. Ai, que Graças a legal. Deus. Mas você é ateu? Você tem religião? Porque aí você não carrega esse peso, talvez, também, né? Então, minha mãe foi criada católica. Eu fui criado, mais ou menos, protestante, vocês falam, né? Então eu tive aquela festa religiosa com 16 anos que nós chamamos de confirmação, alguma coisa assim. E depois eu escrevi pela igreja que eu não quero fazer mais parte da igreja. Ah, vou ter que escrever? Você tem que escrever e depois você oficialmente é Tá ateu. fora. Sim, tá fora. Eles não têm o direito de dizer, mas não pode, assim, vai morrer no Nossa. inferno. Não, eles têm que aceitar esse pedido. Claro, eu me acho de uma forma ateu, porque, sobretudo, eu valorizo informação, eu sou muito curioso, eu quero pesquisar, eu quero saber, eu quero entender. E a religião, muitas formas de igreja, Cega, né? sim, acreditar. E bem oposto. Se você pensa agora, faz 300 anos desde iluminação, iluminismo, né? Onde o tema, o motto era tipo, abre os olhos e informa-se. Não era acreditar em qualquer coisa. É você mesmo, um ser humano responsável,
da informação que você recebe faz 300 anos e às vezes eu tenho medo que acabou. Que já vamos de novo voltar naquelas épocas bem assombrosas. Eu também tenho esse medo. Aqueles, né? Vai ser um episódio leve, tranquilo. A gente vai tentar fazer uma coisa engraçada. Segunda vez que eu já tô aqui. Ai, meu Deus. Sai, Jesus, sai. Mas, assim, eu, né, que comecei a vida sexual com 20 anos, não senti tanto isso. Mas e você, Cleiton e Lucas, sentiram que a vida sexual de vocês foi impactada com esse medo de Sim. ser transmitido? Sim, exatamente pela falta de informação eu tinha muito medo, porque infelizmente eu ia pra esse lado da ignorância. Eu não sei se eu preferia não saber, mas não era uma coisa tão discutida assim. E eu tinha medo. Eu tinha esse medo seu de beijar uma pessoa e, meu Deus, será que não sei o que, eu, sei lá, fazer alguma coisa sexual e às vezes até mesmo, olha a loucura, às vezes no início da minha vida sexual, até mesmo quando eu me protegia pra transar, eu ficava com essa noia, eu falava, Sim. nossa, não sei o quê. E isso é muito ruim, porque é isso que você disse, trava a gente não aproveita. E aí você a gente acaba não curtindo não o acaba momento, no curtir o né? momento. Que A aí gente já você tem fica- essas travas que você falou, né? Porque já é gay, porque já tem um sexo que é diferente do comum. E aí tem mais essa trava. Então, a relação interpessoal com as pessoas, ela fica muito abalada quando você não tem informação. É muito ruim, porque você não se permite, você não se permite gozar, literalmente. Gozar de felicidade, curtir, sabe? Então, trava muito. E é foda, né? Porque você quer curtir com a pessoa e fica travado. Sim, e é uma coisa que héteros não se preocupam com isso, né? Exatamente. Tipo- Porque eles... Ok, lá tem outro tema, né? Que é a mulher grávida. Que é tudo... o peso dessa questão fica tudo com a mulher. Sim. Como sim. assim? Então, as pessoas, os héteros, ficam mais livres no Os sentido... homens, né? São os homens héteros. Sim. E até hoje tem isso no caso da mulher, porque tem aquela história assim, ele me ajuda quando fala do pai. Não, ele não ajuda, não. Ele faz a obrigação dele, tem que fazer a obrigação dele. Não, né? mas eu acho que o que ele quis dizer é que, tipo, a responsabilidade de se proteger, de ter a da consciência, mulher. de vai pegar doença ou não, o homem só enfia a pica. A mulher que tem que pensar em tudo isso, entendeu? Imagina você ser mulher, você faz sexo com um homem, você nem curte muito. Não sei, eu falei com as mulheres que, tipo, não é sempre tão fácil de sentir um orgasmo. E depois você fica grávida de um cara babaca, então você faz sexo sem curtir muito. E depois você fica grávida, ele te deixa com criança. Imagina isso. Também Sim. muito pesado. É pesado. Já temos... Mais um assunto aí, gente, pra vocês... Olha os gatilhos aí pra vocês. Vocês não queriam gatilhos? Toma. Em How to Get Away with Murder, que é a série da Annalise Keating, Viola Davis, tem um personagem que descobre que ele é gay. Spoiler, quem? Eu não sei, porque eu só assisti a primeira temporada. Ih! É a partir da primeira já, queridos. Vocês não assistiram a primeira? Eu assisti a primeira, mas não fala disso. É o Oliver. Ah, não, é na parte da segunda que O revela. Oliver. O Oliver? É o Oliver? É. O Oliver é aquele o branquinho Jap- de barba? Não, Ó, o Japinha. Japinha, namorado dele. verdade, sim. É. Sim. E aí, querendo ou não, a série não trata como uma... Eu adoro essa série porque ela trata as questões, tipo, a bissexualidade da Annalise. Foda-se. Toda uma... gay, Sexual, pronto, e acabou. mostram, tipo, ao mesmo tempo que mostram héteros se pegando loucamente, mostra os gays se pegando loucamente, mostra as lésbicas se pegando loucamente. Não é uma questão de, tipo, olha, dois homens se beijando. Ai, meu Deus. E é a mesma coisa com é o Oliver e o outro é o quê? Connor, né? Oliver e Connor. Trata o HIV, tipo, na questão de como que ele vai falar pro parceiro, como que o parceiro vai lidar com isso, mas depois, tipo...
vida que segue. Trata a questão da problematização do cara que... Aí ele tem uma parte que eles se separam, e aí ele tenta sair com outro cara, e aí o cara descobre que ele tem HIV, aí o cara, tipo, você tem HIV? Então vou ali porque estão me chamando ali na esquina. Isso acontece. Acontece muito. Sobre no meio gay. Sim. Você costuma falar pelas pessoas que você sai ou... Então, te falo assim, são um pouco fases diversas. Por exemplo, agora eu estava sem aplicativo por alguns meses e agora para viajar, para fazer novas amizades, eu instalei aquele aplicativo amarelo, né? Muito antipático. Lá não vamos fazer... E eu tinha instalado esse aplicativo no ano passado, por alguns meses, na Suíça. Eu botei meu status, que é soro positivo indetetável. E você olha através desses 100, 200 perfis e não tem ninguém que bota isso. E com certeza tem. Eu acho que 10% dos gays são soropositivos. E lá você entende, porque agora na Europa, que também chegou a PrEP, muitos botam Em PrEP. negativo em PrEP, que eu acho muitos deles são soropositivos. Tudo bem, essa questão, se você quer tipo se expor, é uma outra questão que você tem que, não sei, pensar muito sobre isso. Eu sei só uma coisa. Agora faz 3 anos que eu fui infectado, que eu sei que eu sou soropositivo, e sei que é um pouco cafone de falar essa frase, mas eu não tenho medo nenhum de nada. No sentido que, claro que eu tenho medos, ficar sozinho, não sei que, coisas lá. Mas eu não tenho o medo que, se alguém sabe disso, eu ficasse exposto, que me faria mal de uma forma social, perder emprego, não sei. Acho isso não é mais muito possível. E por isso eu utilizei o aplicativo no ano passado, eu botei lá isso para as pessoas ver que já quando é a questão de fazer sexo, não tem mais para mim essa questão. Quero falar antes ou, tipo, é simplesmente uma transa, tudo bem, não tem nenhuma importância. Então, indetetável. Eu anotei uma coisa que é um pouco... talvez um pouco... Teórica demais? Teórica demais ou complexa demais, que é o gato de Schrödinger. Ai, gente. Referências. Mas é Essa é uma importante, bicha de mas é referência. importante ter, né, Então. um contexto. Mas lá vamos logo. Então, indetetável quer dizer... quando você está infectado com HIV, o vírus entra no seu corpo através do sêmen da pessoa infectada. Entra no seu corpo e se vai duplicar e duplicar e duplicar. Então, ao início você tem uma quantidade de vírus no sangue que é muito pouco, mas vai ser reproduzido assim, de uma curva assim, eu não sei como... logarítmico, no sentido que depois do duplo vira o quadruplo, assim tal. Então, muito rápido. Então, normalmente, se fala que quando você está infectado, quando você tem esse contato com uma pessoa que infecta você, dura 1 mês, 1 mês e meio, 2 meses, até que você está com HIV, no sentido que você tem uma concentração do vírus no sangue que pode ser perigoso para outras pessoas. Então você vai lá, o vírus crescendo no corpo de você, e até que chega um momento, porque o vírus entra, qualquer vírus de influenza, e
o seu sistema Imunológico. vai combater. É uma guerra. Então, o sistema imunitário produz anticorpos para combater. Só que o vírus HIV é muito forte. É uma guerra que não dá para vencer. Ainda não. Você vai perder essa guerra. Muitas pessoas, e isso passou também comigo, vai se sentir... Nunca na minha vida antes me senti tão fraco. Sem energia nenhuma. Tipo, eu não sabia o que está passando no meu corpo. Me senti... Eu queria dormir. Eu fui ao trabalho, eu me senti tipo... Ai, nossa, cansado. Mas eu lembro um dia, uma tarde, eu dormi lá, no escritório. Tipo, uma meia hora. E minha amiga do trabalho falando assim, nossa, tudo bem? Depois eu falei, mas não sinto bem, já faz uma semana. Mas vai fazer o exame de sangue, talvez você não tenha bastante vitaminas, ou não sei lá, ferro no sangue, coisa assim. Então, o corpo, o sistema imunitário vai combater, mas vai perder essa guerra. E depois vem uma fase onde tem quase uma balança entre o vírus e o sistema imunitário. Isso pode ser 1 ano, 2 anos, 7 anos, depende um pouco da sua predisposição, até que você, sem descobrir, até que você depois vai perder a saúde de órgãos principais do seu corpo e você vai estar no estado de AIDS e morrer ao final. Porque o corpo não aguenta mais. É tipo, imagina... Eu estou lendo um livro agora de um escritor italiano. Ele começa assim, com a frase... um dia eu estava com febre, a febre nunca mais passou. E lá, através de uns meses, ele descobre que ele está com HIV. Mas imagina você não descobrir, por anos e anos, 5 anos, 10 anos, o corpo constantemente está combatendo esse vírus. Constantemente. Imagina o que está... É tipo estresse do trabalho também. É tipo um câncer não descoberto. Essa coisa assim que acontece em nossos corpos e usa muita energia. Então, quando você toma remédio, para explicar, você fala de vírus por mililitro de sangue. Quando eu fiz meu teste, aquele teste lá, icônico para mim, onde eu descobri que eu sou soropositivo, eu tinha uma concentração de 700 mil vírus por mililitro de sangue. É muito alto. Nossa. Você pode infectar outra pessoa quando você tem um nível de vírus HIV no sangue que é acima de 50 mil. Mais ou menos. Então pode ser 1 milhão, pode ser 1,5 milhão, 700 mil, tanto faz. Você é infectado e pode infectar outros. Quando eu soube disso, o dia depois já, graças ao sistema de saúde que temos no nosso país, o dia depois eu comecei a tomar um remédio, cada dia. E eu trouxe isso aqui, que aqui está em alemão, segunda, terça, quarta, os dias da semana. Eu virei um idoso com esse box de plástico que contém meus medicamentos, igual um idoso de 70 anos com diabetes. Você toma diariamente? Diariamente, esses dois. Esse, o que, se você usa PrEP, seria isso, e outro mais, que é diverso. E nem sei explicar o que estou tomando, de verdade. Me explicar umas coisas que, tipo, esse medicamento, de uma forma faz uma barreira,
Se você for... Porque muitas pessoas falam, mas não é sexo seguro assim, você pode se reinfectar com a Isso. PrEP e tudo isso. Então, eu li no ano passado uma pesquisa que não tem nenhum caso nos Comprovado. últimos 25 anos comprovado que alguém soropositivo, depois com tratamento, Se reinfectou. foi reinfectado. Não existe isso. Se você toma um remédio, porque a PrEP é isso, tomar um remédio para fazer uma barreira do sistema imunitário para, se o vírus chega no seu corpo, porque imagina alguém gozando dentro de você, o vírus está lá no sêmen, mas depois não pode se reproduzir. E então, ao início, isso foi bastante pesado. Tipo, essa caixa aqui de plástico que contém os remédios, cada dia me lembrando, você é soropositivo, você é soropositivo, você é soropositivo. Foi muito pesado. Eu lembro de um dia onde eu tinha a impressão que eu tinha... Você chegou a ficar com depressão quando você descobriu? O início, alguma coisa assim? Sim. Tive um dia onde eu não lembrava mais se eu tinha... Por isso eu comprei essa caixa, né? Se eu tinha tomado o remédio ou não, eu fiquei com, tipo, um medo, eu tomei ou não? Não é tão importante se você um dia no mês esquece. Porque é fazer uma barreira e conter o nível do vírus baixo. Imagina você tem a diabetes e você um dia não faz... Então, não vai acontecer nada. A depressão chegou... Então, eu fui infectado, ou eu soube do estado, 6 de dezembro, e depois de Natal, eu caí num buraco enorme. Eu consultei uma psicóloga 2 vezes, mas eu entendi que essa pessoa... Primeira vez na minha vida, eu fui por uma psicóloga e eu entendi, depois da segunda sessão, que essa não é a pessoa certa. Dizem que é um casamento, né? Você tem que até você encontrar psicólogo. E graças a Deus, depois eu fui para um psiquiatra uma vez e eu expliquei tudo isso 1 hora. E ao final ele me falou, olha, eu acho que nesse momento onde você está, eu não sou a pessoa certa, mas vou te indicar alguém. Ele me indicou um homem que agora tem 81 anos, que é psicoterapeuta, que é uma das pessoas mais legais que eu conheci na minha vida, é um dos meus salvadores, assim, porque eu mesmo também me salvei, entendi logo. E ele me ajudou muito em aguentar a tristeza, entender o que aconteceu, também não fugir das coisas, conseguir falar. Eu consegui, 3 meses depois, de falar com meus pais, que eu sou soropositivo. Foi tipo o segundo coming out, porque o primeiro eu não tinha feito. O primeiro coming out, assim, com meus pais era... eu trouxe meu primeiro namorado pra casa, eles tipo, mas quem é esse cara? ele tipo, estuda também na universidade comigo. Ok. E depois do jantar, fomos pro meu quarto e... né. Assim, eles tipo... E alguns meses depois, minha mãe me escreveu uma carta por meu aniversário, tipo, eu te quero muito, te amo, e sou muito feliz que você encontrou alguém que te faz feliz, assim. Então, mas essa frase, eu sou gay, eu nunca tinha falado por meus pais. Mas a frase, eu sou soropositivo. Você falou. Sim. E por todos os meus amigos, todo mundo que eu acho amigos ou que eu quero na minha vida, eles sabem. Mas estamos no indetetável, né? Você então, não terminou de falar o que seria indetectável. Então, o dia depois eu comecei a tomar um remédio e essa cifra, esse número de 700 mil vírus por mililitro de sangue caiu rapidamente. Até que um mês depois já foram tipo 10 mil. Caramba. Que ainda... Uma boa queda, né? Sim, que ainda não se ainda não é indetetável, mas já não é tão mais perigoso.
segundo teste, o terceiro teste depois era tipo 200 por mililitro. E agora, 2 meses e meio, 3 meses depois, eu virei indetetável. Quer dizer, o teste de sangue de HIV mais moderno que existe ao momento não consegue mais detectar se você tem acima de 20, não 20 mil, 20 vírusinhos por mililitro de sangue. Então falamos de você consegue ou você não consegue, não conseguir. Você vai infectar provavelmente alguém quando você tem acima de 50 mil vírus por mililitro de sangue. Indetetável quer dizer que você não consegue mais detectar se tem alguma coisa. Provavelmente Ou seja, não. Você não transmite mais. Você com certeza não transmite mais, porque imagina, por exemplo, beijo a saliva, a concentração do vírus de HIV. Imagina alguém ser super infectado com, não sei, 1 milhão de vírus por mililitro de sangue. Você não vai conseguir, você não vai ser infectado beijando essa pessoa. A saliva, eles falam que você deveria ter, tipo, 10 litros de saliva, a concentração que tivesse lá, para infectar alguém. Nossa. Uma piscina na boca que ninguém tem isso, né? A mesma coisa vai ser com muitas coisas, muitos vírus de influenza. O beijo em si, então, não sei. A concentração no sêmen é muito, muito alto. A receptividade no ânus é muito, muito alta. Então para quem faz sexualmente anal, passivo, o risco é maior do maior. quem é ativo. Não que quem é ativo não possa se infectar. Se infecta, mas é um risco menor. Exatamente. Então, agora, 3 meses depois eu virei indetetável, quer dizer que o vírus, provavelmente, e lá chegamos ao gato de Schrödinger, o vírus provavelmente está em mim, mas ao momento não pode ser detectado. E a concentração no meu sangue, no meu esperma, é tão pequena que não posso infectar ninguém. O gato de Schrödinger é um experimento de pensamento que como se diz, um científico de física, um professor da Alemanha que se chamava Schrödinger, ele inventou. É tipo, você bota numa caixa um gato e você depois, de uma forma ou outra, vai entrar um gás nessa caixa. Você não sabe se o gato está vivo ou morto. Por isso o gato de Schrödinger. Eu não sei se o vírus ainda está em mim ou não. O fato é que tem áreas do corpo, como por exemplo o cérebro, ou também aqui essas células na coluna vertebral. Não lembro Tronco. como se chama. Células tronco. Que tem muitos outros tipos de vírus, meningites também, Eu que, por tive exemplo, meningite. é uma doença que Horrível. pode afetar o cérebro também. Que esses vírus convivem em nós, em esses lugares muito escondidos do nosso corpo. Sim, tanto que quando eu tive meningite, o exame que eu tive que fazer foi aqui. Eles tiraram um líquido aqui da medula. da espinha aqui das costas. Horrível o exame, doloridíssimo. Porque você provavelmente teria feito um exame de sangue e lá não Deu nada. não deu nada. Então, tem áreas do corpo onde qualquer vírus pode se esconder e provavelmente o vírus ainda está em mim. Entendi. Enfim, em relação a tudo isso, que o papo aqui tá, né? Tá indo, só tá indo. Teve algum momento que você sentiu uma vergonha de, sei lá, por você mesmo, né? Então, temos falado um pouco sobre a depressão. Quando eu soube do resultado desse teste, e nas semanas depois, eu caí numa depressão, eu procurei ajuda. E também, mais ou menos primeira vez na minha vida, eu senti o desejo de morrer, de me suicidar. Porque
hoje em dia não me parece ridículo, porque ainda entendo que a sensação era tão forte. E uma dessas sensações era a vergonha. Me pegou uma onda de vergonha incrível, porque, imagina, então, eu estava sempre bem informado sobre esse tema, eu sabia que não ia morrer, que tem remédio, que vai ser tudo bem. O remédio, também essa história, você tem que imaginar as pessoas nos anos 80, os remédios que eles receberam. Os médicos, as empresas farmacêuticas nem sabiam direito o que eles estavam fazendo. Era AZT, né? Sim, AZT. E muitas pessoas, praticamente, tiveram o sistema imunitário destruído por remédio que era tão forte que você não aguentava. Imagina. Então, os primeiros remédios que, de verdade, não eram tóxicos, assim, que ajudavam a pessoa a manter o estado, a saúde do sistema imunitário, saíram em 96. Na série Pose, tem uma parte que eles falam um pouco sobre isso, porque tem uma personagem lá e ela descobre que ela é portadora. E aí tem uma parte que ela fala que ela vai começar a tomar os medicamentos. E a galera fica morrendo de medo, porque todo mundo fala, a partir do momento que eu comecei a tomar o remédio, a pessoa piora. E aí que a pessoa morreu. Então, é porque, se eu não me engano, me corrija, por favor, depois, alguém que estiver ouvindo. Se eu não me engano, o AZT ele era usado para tratamento de câncer. Então, era, tipo, totalmente... Não tinha uma... Eu posso imaginar que era tipo para parar o crescimento de células, alguma coisa assim, que as coisas não vai se duplicar assim, mas não era um tratamento adequado por nada. Então, 96, desde lá existem remédios que você aguenta, que você vai ter uma saúde estável. E em 2008, agora estamos em 2020, que tem PrEP em todo lado quase, então parece. Mas 2008, na Suíça, um professor de uma clínica, ele falou num congresso que se um soropositivo toma um remédio como deveria, com frequência, ele não pode mais infectar ninguém. Ah, foi em 2008? 2008. E vocês pensam, uau, nossa, estamos em 2020 pensando, tipo, é uma novidade. Não é. Só que também na Suíça, a primeira campanha falando sobre indetetável surgiu em 2018, 10 anos depois. Nossa. Então, às vezes tem essas dúvidas sobre a política de saúde, porque isso é também muito Foucauldiano, que ele falou sobre o poder controlando certas coisas, acontecer ou não acontecer. E eu me pergunto já faz muito tempo que eu me pergunto por que não se falou mais sobre isso antes. Eu sabia mais ou menos desde 2010 que se você toma remédio você não pode infectar ninguém. Eu encontrei um cara mais ou menos em 2012, o primeiro homem que eu conheci assim, que eu saí com ele por um tempo, que frequentava ele por um tempo, e desde o início ele me mostrou os remédios, ele me falou se eu sou positivo. Eu falei, tudo bem, eu estou informado, não vai acontecer nada. Então essa informação confirmada por pesquisas já existe muito tempo, e só que não existe em nosso ambiente. Não queremos saber. Fala uma coisa que eu tenho uma dúvida. Como que a relação... Você é uma pessoa viajada, você já viajou bastantes países. Como que é a relação de uma pessoa com HIV em diferentes lugares? Porque aqui a gente tem um remédio de graça, né? A pessoa ela consegue fazer, inclusive quando ela vai tomar PrEP ou a PEP, ela passa com um especialista, fazem várias perguntas, fazem um exame de sangue, eles fazem um acompanhamento de como que você está reagindo aos remédios. Então, eu achei bem
bem certinho, sabe? Bem regradinho. Como que é em outros lugares? É pago esses remédios em outro lugar? É muito caro? Qual que é a relação dos outros lugares que você já foi, dos outros países com esse tema? Então, eu tenho viajado um pouco, mas em, tipo, 3 continentes. África, Europa e a América do Sul. E na Europa, em muitos países é de graça, também você tem um bom acesso, mas tem países... Posso fazer o exemplo da Itália, onde o estigma, não somente do HIV, mas do fato de ser homossexual, é já enorme. Então você lá ir ao médico assim, falar, olha, eu gostaria de fazer um teste de HIV, já é vergonhoso. Já muitas pessoas nunca fazem porque eles não querem ir ao médico no vilarejo que conhece a família inteira, que trata a mãe, ou a avó, e tudo isso, imagina. Então, por isso também é preciso de ter centros de saúde para homossexuais, por exemplo, porque lá você pode ir com qualquer pergunta e vai ser bem recebido. O oposto disso, eu viajei 3, 4 anos atrás, um mês inteiro na Colômbia. E não conheço esse homem ainda, porque era só através de um aplicativo que ele estava, não sei, 500 quilômetros numa outra cidade. Ele tem, acho, mais ou menos 24 anos. E não sei como a gente começou a conversar sobre esse tema, mas ele falou que ele descobriu de ser soro positivo e me falou coisas muito pesadas. Imagina, eu tive o privilégio, a sorte de ter acesso ao remédio o dia depois. E o dia depois somente porque você faz esse teste que virou positivo e depois você faz um teste de novo para confirmar que vai ser enviado ao laboratório clínico. Assim, e 24 horas depois você sabe, ok, é assim mesmo, e você recebe os medicamentos. Ele me tinha falado lá que ele fez o teste, que era positivo, que ele era soropositivo, mas ainda 3, 5 meses logo, ele ainda não tinha acesso aos remédios. Nossa. Então imagina essa pessoa ficando com esse medo e não ter acesso ao tratamento. E falamos tipo uma vez em meses, e a última vez eu lembro era em dezembro, ele me falou, agora eu estou melhor, mais tranquilo, mas era uma fase muito pesada, porque esse médico também me tratou muito mal. Nossa. Imagina ter um médico que é homofóbico, por exemplo. E, pois, não podemos mudar essas coisas em si, só podemos, tipo, tentar de ir a um outro lugar onde vamos receber o apoio em geral, com muitas questões de saúde, de sexualidade, de não sei o quê. Ao final, eu sei somente, por exemplo, na África do Sul, que o governo quebrou a patente das grandes empresas farmacêuticas para produzir o remédio, porque tive uma crise de AIDS enorme no continente da África. E não sei como é hoje em dia, mas eu imagino que é um tratamento de graça. Muito custoso ainda, muito caro. Você tem noção de quanto que seria se não fosse de graça? Que a pessoa pagaria? Então, eu sei que na Suíça é de graça, mas o valor do medicamento que vai ser tipo pago pelo público é um valor de mais ou menos 50 mil reais no ano. Então o remédio em si ainda é muito caro, porque eles têm essa patente. Sim. E, obviamente, são eles que fazem pesquisa e tudo. Vivemos nesse sistema onde alguém inventa uma coisa e consegue desfrutar. Lucrar, né? Lucrar. O medicamento tem algum efeito colateral? É uma boa pergunta, porque eu lembro, ao fim dos anos 90, eu soube que, entrando no mundo gay, assim, eu soube que tem
tema dos remédios que tem efeitos colaterais, que você vai passar mal fisicamente, muitas coisas assim. Eu tenho um grande amigo que faz quase 20 anos que ele se infectou, e ele tomava remédios dessa primeira geração que eram muito pesados. Ele não tomava ou duas Igual você. Pílulas. pílulas, mas era tipo 3 vezes no dia, tipo 4 pílulas cada vez, então você tipo 12, 15 Nossa. cada dia. Pesado. Sim. E ter ainda efeitos colaterais. Eu só lembro que... Não sei exatamente o quais foram. E eu, graças a Deus, nunca... Graças a Deus, como eu quero dizer. É costume. Nunca tive nenhum efeito colateral. Eu lembro, nos primeiros 3 dias, eu tava com dor de cabeça enorme, como quase nunca na minha vida. Eu acho que eu senti uma tensão incrível em mim, que era tipo, o meu cérebro vai explodir. E lá quero chegar ao tema da vergonha. Imagina, eu sou educado, eu tive sempre acesso a informações, mas ainda me infectei. E eu passei por essa fase da vergonha, entendendo, agora você tem mais que 30 anos, mas e sabendo já há muito tempo o que é, como você se infecta ou não, como você se protege, mas você se infectou e a vergonha era porque eu entendi que tive uma fase de alguns meses onde eu não cuidava de mim. Eu não consegui de me proteger. Não deu certo. No sentido, você perdeu aquele, não sei... Cuidado com você mesmo. Sim. O amor por você mesmo. Sim, um pouco assim. Foi depois do último relacionamento, sim, eu passei muito mal, fiquei muito triste, emagreci, coisa assim. Eu tive lá 2, 3 encontros que não eram sexo seguro. Porque ao início você vai botar toda a culpa também em você. Tipo, por quê? Porque eu não cuidava de mim. E isso também, para processar, durava muito tempo. E agora estou bem. Que bom. Graças a Deus, André. Talvez o que eu vou falar agora, tem pessoas que vão achar isso muito chato ou muito ruim. Você vai ser cancelado. Cuidado. Sim. Tem umas ícones gays, alguns cantores, como Freddie Mercury, mas também o filósofo, por exemplo, que já mencionei, o Michel Foucault, o escritor brasileiro Caio Fernando Abreu. Maravilhoso. Nossa, Que você leu o livro que eu te indiquei dele? Sim. Perfeito, né? Eu adorei. E lá na obra dele também tem esse tema. Sim. Então, 3 ícones assim, random um pouco. E foi um amigo que me falou assim, você não acha às vezes, ao menos um pouco engraçado ou interessante que você é portador de um vírus que faz parte do patrimônio da cultura gay? E você é portador desse vírus, é portador de uma história incrivelmente triste, pesada, que é uma história que fala sobre a exclusão, sobre o medo, sobre a morte. E você, tipo, porta isso no futuro. Eu não quero passar para ninguém, não me entender errado. E não sei se é um bom pensamento assim, imaginando que uma parte de Freddie Mercury e de Michel Foucault também. Então, não sei. Talvez é chato, talvez é... Entendi. Sim. Você carrega um legado. Sim. Mas eu acho também que eu entendi isso para mim, tal, também falar com você sobre esse assunto, botar no meu perfil, informar as pessoas antes porque não sempre faço, mas às vezes eu falo antes, olha, a situação é essa, se você ainda quer, duvidando que a pessoa ainda quer,
eu acho que é uma forma de ativismo, Sim. quase político um pouco. Sim. E eu acho que esse lance que você falou do Fred Mercury é uma forma de você, não empoderamento, mas de você criar força, pouco, sim. né? Sim. De tipo, meu, Sim. não é... Porque é tudo sempre muito negativo. Fala de HIV, sempre, você nunca pensa uma coisa positiva, né? E aí, você ter essa história ou esse legado te traz força pra você continuar a viver. Porque pensa, se você só tiver coisa negativa sobre a doença, você só ser excluído por conta da doença. Você ainda teve o privilégio, você ainda teve apoio, você teve recursos, né? É também ter o privilégio de viver nesses anos onde já tem remédio, onde tem quase uma forma de cura, onde você não sabe direito se o vírus ainda está em você ou não, em vez dos anos 80 e 90. Que era a certeza da morte, né? Sim, que era a certeza da morte. E também tem um amigo que ele tem mais ou menos uns 60 anos, ele me falou uma vez, nos anos 80, você foi a... como se disse, quando alguém morre, você faz o... Luto, Não, o funeral. velório. Sepultamento. Você foi lá quase cada semana porque um amigo de você morreu. Sim, isso se fala muito em Pose. Imagina isso. E o problema também, eu acho, às vezes, eu acho bom que não deveríamos mais viver com esse medo, mas ainda muitas pessoas seguem com o medo, com o tabu, com o estigma. Não deveríamos mais, mas também, às vezes me pergunto de que exatamente em nosso ambiente podemos ser orgulhosos. Porque eles que lutaram, a maioria está morto. E nós estamos curtindo suruba, drogas, festa, não sei o que, a bandeira que é em qualquer sítio. Mas o que fazemos nós em nosso ambiente para ser humanos melhores? Fica aí, gente. O que a gente tá fazendo, né? Pra sermos humanos melhores. Enfim, Jordão. Eu acho que a gente pode seguir... Enfim, gente, não sei nem o que falar. Como que a gente fala? Como que a gente continua? Como a gente continua depois dessa? Ok, indica. Ok, indica. E eu vou indicar um HQ que se chama Pílulas Azuis, que é muito, muito bom. Ele fala de um casal heterossexual que a moça convive com HIV e é a relação do casal. É uma história verdadeira, né, baseada em fatos. Como que é a relação de um casal onde é soro discordante, né, que se fala, onde são soro discordantes. E é muito bonito, assim. E o final, você espera... Ai, gente, não é spoiler, mas você espera uma coisa super trágica e não é. É um final que você... Ai, caralho, que bom, sabe? É muito legal. Então, procurem Pílulas Azuis, é maravilhoso. Ele trata de um tema pesado, mas de uma forma leve, vamos dizer assim. E eu acho, acho um bom caminho para você se informar, sabe? E um pouco de cultura também. Vamos mostrar um pouco de cultura para esse povo. Bom, a minha indicação não é o canal dela voltado a isso, né? Que é a Jut Jut. E ela tem um convidado chamado Gabriel. Ela tem, eu acho que, uns 3 vídeos com ele. E ele é soropositivo. E, se eu não me engano, é indetectável também. E aí ele fala... Foi aí que eu tive o primeiro contato com uma pessoa que era soropositivo e que levava isso de uma forma positiva à vida, sabe? Tipo, não era aquela coisa de, ai meu Deus, vou morrer, não sei o quê. E aí foi um tapão na minha cara, porque
deu na cara de todos os meus preconceitos e a minha falta de informação. Então eu acho que para você que quer saber mais ou iniciar e ver uma forma, porque querendo ou não, o Jordão é gringo, não é uma coisa, não é uma vivência nossa. Então se você quer ver uma experiência de quem tá mais perto da gente e da nossa vivência, eu recomendo. E eu acho que são 3 vídeos, é só colocar lá Jut Gabriel. E aí ele vai falar as experiências dele, como que foi o processo de aceitação e tal. E aí eu lembro que ele tem uma tatuagem no Antebraço. no antebraço, que é um relógio, é uma ampulheta, né, de areia. E aí ele falou que pra enfermeira tem horas que o tempo tá acabando, mas pra ele tem horas que o tempo tá começando. E aí eu lembro que mexeu muito comigo essa tatuagem que ele fez. Eu fiquei pensando, e não só pra HIV, mas pra outras questões de vida, né? Então eu recomendo esses vídeos. Gente, eu não tenho só uma, nem só 2 indicações, eu tenho 3. A primeira, que é musical pra variar, é o Like a Prayer da Madonna, o álbum. Assim, esse álbum é um dos meus favoritos dela pelo motivo de família. Eu me identifico muito com o que ela fala sobre família. Né? Mas, por 2 motivos eu vou indicar nesse episódio. Um é, no encarte do CD ela traz informações sobre a AIDS, em 89. Então isso era muito importante. E uma das coisas que ela falava no encarte era que a gente tinha que as pessoas tinham que tratar as pessoas soropositivas com carinho, não excluir. Eu acho isso muito importante. E o segundo porque tem uma música, Spanish Eyes, que ela fala de como ela perdeu um amigo. Não é a única música que ela fala sobre isso. Ela fala também no álbum seguinte, Neurótica. Eu não vou lembrar o nome da música agora, gente. Mas enfim, como ela perdeu amigos, não foi só um amigo que ela perdeu na época, ela perdeu vários amigos pra AIDS. Então, por isso que eu vou indicar. A segunda indicação é nacional, é um livro. Vão ser 2 livros que eu vou indicar aqui, os 2 eu li esse ano. Um é o Carandiru, do Drauzio Varela. E ele escreveu sobre a vivência que ele teve nos anos 80/90, então tava no auge. Que ele entrou no Carandiru pra fazer palestras sobre doenças sexualmente transmissíveis. Então, e aí ele acabou ficando pra tratar os presos e tudo mais. Mas, enfim, os presos lá conviviam com a doença. E a terceira é um livro que o Lucas deu pra gente, eu fui ler só Finalmente! esse ano. É um YA, né? Eu acho que é um dos melhores YA que eu li na vida. É muito que é 2 garotos se beijando. E uma das melhores coisas do livro é que o narrador do livro os narradores, né? Eu não entendo como um narrador só. Mas os narradores do livro são pessoas que são gays que já morreram. E eles morreram na época da epidemia. Uma coisa interessante que é aquilo que você disse, né? O que nós, hoje em dia, estamos fazendo, estamos curtindo, estamos Sim. nas festas, blá, blá, blá. E eles lembram muito disso. Porque eles falam assim, se hoje em dia você tem direito de sair fazendo suruba, sair de mão dada com seu namorado, é porque nós, aqui no passado, levamos muito tapa na cara pra hoje em dia acontecer isso. Sim. Não, é esse o ponto. A história principal do livro são os 2 garotos se beijando, que eles estão se beijando pra bater o recorde mundial e eles estão militando, né? Mas o ponto que me pegou no livro foi isso, o narrador serem essas pessoas. Enfim, apenas isso, essas 3 indicações. E você? Enfim, tem um documentário que se chama Carta para Além dos Muros, que eu acho muito informativo, muito, então, obviamente pesado pelo tema, também entra pela história dos anos 80, a situação no Brasil. É um documentário sobre HIV e AIDS no Brasil. E Carta para Além dos Muros, o título é do escritor Caio Fernando Abreu, escritor brasileiro que eu conheci através de você, que eu super recomendo para todo mundo, porque ele tem uma delicadeza de expressar coisas
difíceis, coisas lindas que, nossa, muito, muito lindo. Tive só uma coisa que eu gostaria de dizer. Eu acho que, por exemplo, hoje em dia você fala muito sobre, por exemplo, LGBTIQ. Sabe, por exemplo, qual é a forma certa de... Pode cortar isso depois. Pode. Qual é a forma certa de adressar uma pessoa trans, por exemplo? Ah, sim. Né? Tem muita coisa desse. Eu acho que nesse meio ambiente, se já queremos estar um pouco mais nesse vibe de, talvez, political correctness ou de tratar as pessoas com mais carinho, eu gostaria se chegarmos a um ponto onde nós, gays, podemos facilmente falar um com o outro já no aplicativo de pegação. Você está afim de quê? E depois, como você costume de fazer sexo, que é sexo seguro para você, é usar camisinha, é a PrEP, ou você é soropositivo indetetável. Se mais pessoas perguntaram assim, seria mais fácil para soropositivos de não dever se esconder, de expor, que seria uma coisa muito mais lá. E ser gay também é se expor numa sociedade onde a maioria não é assim. Ser soropositivo é se expor num ambiente onde a maioria não é. Perfeito. Não, porque tem as perguntas padrões, né? Oi, você é ativo ou passivo? Então, ao mesmo tempo que você consegue perguntar isso, você também consegue perguntar isso que você falou, de essa pessoa. Eu entendi que no caso das pessoas trans, é como a pessoa costuma se identificar, né? Exatamente. Entendi, porque Sim. tem gente que você prefere ser chamado no feminino, no masculino, então a pergunta é melhor do que você já chegar na ignorância com a pessoa, tratando no masculino, sei lá, fazendo uma merda. Então é melhor perguntar, né? Do que ficar na ignorância. Enfim, gente, eu acho que por hoje é isso. Se informem, vão atrás das nossas indicações. Eu agradeço muito por você ter dado essa entrevista. Muito obrigado. Ter se aberto nesse nível com a gente, sabe? Eu sei que não deve ser tão fácil assim, mas como você é uma pessoa já bem resolvida, talvez seja um pouco mais fácil agora no momento, né? Então eu agradeço muito você ter aberto sua casa, seu coração, sua voz para os nossos ouvintes. E é isso. Muito obrigado a vocês todos. A vida é uma festa. Nunca esquece. E usem camisinha, gente. Exatamente. Mas se não usar, a vida continua. Não para por aí. E pra quem quer seguir a gente nas redes sociais, nós temos o Instagram, @BemViadosPodcast. Estamos também no Facebook, Bem-Viados Podcast. No Twitter, como bemviados_pod. Temos o e-mail no Gmail, que é bemviadospodcast@gmail.com. Um beijo e continuem Bem-Viados!